Chamamos a disciplina espécie de milagre. Realmente, não será um grande milagre poder um homem movimentar 100.000 outros, cada um dos quais, muito provavelmente, o não estima e, individualmente, o não temeria e que, no entanto, lhe obedece, vai e vem, marcha e para, mata e morre, como se o destino houvesse pronunciado a ordem convertida numa palavra mágica. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicia o programa de hoje com as sábias palavras de Platão. O direito é a virtude que mantém a unidade, o acordo, a harmonia. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caríssimo telespectador, o advogado Pedro Chaves Neto, consultor e conselheiro empresarial. Um profundo estudioso da história e observador atento das práticas e consequências políticas, jurídicas, mundial, que vai falar sobre fintechs, revolução em andamento. Seja bem-vindo, meu querido amigo. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com o senhor mais uma vez. E outro dia eu disse para os amigos que as fintechs são como os cientistas ingleses que descobriram na Austrália o ornitorrinco, né? Já repeti, mas é tão bom isso que vale a pena. Eles ficaram perplexos. Como é que um bicho era mamífero, tinha bico e tinha pelo, né? Então mandaram para Londres, queriam prendê-lo, achando que era uma fraude, né? E depois eles estudaram, acharam mesmo que era uma coisa estranha. Eu estou mais ou menos assim. Eu acho que eu falei num outro programa, a outro respeito, sobre moeda e dinheiro. Sim, você é craque. Que eu descobri o ornitorrinco. Então, esses últimos meses, entre aquela outra vez que tive a honra de estar aqui consigo e hoje, continuei aprofundando meus estudos. Tomei cada susto, porque não é que eu achei bico num mamífero. Eu estou achando agora o unicórnio. Né? Unicórnio, exatamente. Exatamente, que é o que nós vamos falar hoje aqui. Sim, exatamente. Até eu vou me pronunciar, não nesse exatamente como ele disse, mas esse é um livro muito importante para quem quer anotar. Blockchain Revolution. How the Technology Behind Bitcoin in Changing Money, Business and the World. Esse livro é muito importante para quem quiser anotar e ler. Faça isso. Muito bem, meu caro amigo Pedro, você vai me perdoar, mas antes que a gente passe a conversar a respeito do tema, que é importantíssimo, eu vou citar aqui um artigo do excelente jurista Ribas Paiva. Você me permite? Com muito prazer, é uma honra. Eu sou um admirador do Dr. Ribas Paiva. Ótimo. Diz ele, ataque sistemático à segurança nacional. O povo, a mídia e até as forças de segurança têm focado suas atenções na corrupção, que permeia o Estado brasileiro, como se esse fosse nosso problema essencial. Ledo e mortal engano. Na verdade, a corrupção é apenas consequência de um mal maior. A guerra econômica que tem exterminado as empresas e empregos e as pessoas para manter o país na pobreza e destruir o sistema capitalista no Brasil e na América Latina. A pirataria internacional que destruiu a Rússia czarista, lançando o povo russo na escuridão por 7 décadas, resolveu implantar o comunismo na América Latina, destruindo o capitalismo do Brasil. Os instrumentos dessa guerra de quinta geração, deflagrada contra a nação brasileira, são
a classe política e os barões do serviço público, nos 3 poderes e níveis, além do sistema financeiro, que é o aspirador de recursos públicos e privados na produção de miséria. Essa guerra ao capitalismo privado objetiva implantar o capitalismo de Estado para submeter o povo e todos os recursos e potencialidades nacionais aos interesses do sistema financeiro internacional. A guerra econômica é permanente e não declarada. É a ferrugem invisível que corrói os alicerces do país, sim, e de outros países também. Por ser invisível, a guerra econômica não é detectada pelas Forças Armadas, que são voltadas para os ataques convencionais, em razão da sua formação e treinamentos específicos. A guerra permanente ao capitalismo que estamos enfrentando requer conhecimento e experiência multidisciplinares que as Forças Armadas não têm. E é por isso que o núcleo monolítico de poder nacional, fusão do povo com as Forças Armadas, deve enfrentar o inimigo real do Brasil, os piratas internacionais e seus prepostos, a classe política e os barões e baronetes do serviço público. O problema não é ideológico ou político. Estamos sendo atacados através de ações de guerra comercial permanente. Para enfrentar essa guerra, temos que afastar os instrumentos da pirataria internacional, do poder do Estado. A classe política e os próprios governantes, ou continuaremos a ser atacados por quem deveria nos proteger. Com todo respeito às opiniões contrárias, não se pode enfrentar essa guerra econômica com a política partidária e, menos ainda, com eleições controladas pelo inimigo. Mesmo com os melhores candidatos do mundo, militares ou civis, a guerra é o contrário da virtude. Por isso, os segmentos esclarecidos da sociedade não se podem dar ao luxo da inocência ou o Brasil sucumbirá. Eleição é traição. Intervenção cívico-militar, já, diz o excelente jurista Ribas Paiva. E o que você achou disso? Eu tenho a honra de conviver com ele desde 2005, Nossa. quando um amigo comum me apresentou a um outro senhor que eu já conhecia de vista, mas não tinha contato, que é o Dr. Luiz Carlos Almeida Prato, Sim. um engenheiro brilhantíssimo, um grande empresário, agricultor brilhante, foi o que introduziu o primeiro pivô central de irrigação no Brasil, nos anos 70 ou 80. E aí o Dr. Ribas Paiva se tornou um amigo querido, nesses Sim. 13 anos que eu o conheço. Né? Um homem corretíssimo, íntegro, Sim. brilhante, de uma clareza de raciocínio extraordinária. E é uma das poucas pessoas para quem eu digo, para os terceiros, para os espectadores, que o que ele fizer eu assinei embaixo. Você tira o chapéu para ele, como claro, dizem por aí. Perfeitamente, porque ele é um gênio total. Muito bem. Eu também faço isso. Exatamente, um homem que, como um amigo meu disse, imagine você ter nascido em Florença ou em Roma por volta de 1500 e não conhecer o Leonardo da Vinci nem o Michelangelo. Quer dizer, Sim, você não teve quem te apresentasse, senão os dois gênios, seus contemporâneos, e você vai passar pela vida e não conheceu. É óbvio que ele não podia ter conhecido, que nasceu muito depois, não é? Dante Alighieri. Exatamente, é isso aí. O grande autor da Divina Comédia. Exatamente. Muito bem, mas vamos conversar a respeito do nosso tema, que você tem muito a falar. Tá bom, Pedro? São aproximações sucessivas. Muito bem. Fintechs. Nos últimos 8 meses, o número de fintechs no país subiu de 309 para 377. Um aumento de 22%, o que mostra que o ritmo de crescimento do setor continua acelerado.
No ano passado, o incremento no número de fintechs havia sido expressivo. Bem, revolução em andamento. Pouquíssimo tempo o mercado financeiro terá mudado totalmente como um caleidoscópio. Os bancos tradicionais estão feridos de morte, como um elefante que tomou um tiro, talvez ainda demorem um pouco para cair. No Brasil, abandonaram a atividade nos últimos tempos. E eu gostaria que agora você falasse a respeito dos bancos e continuasse com esse tema importante que foi abordado. O banco inglês, o principal aqui, começou a operar na América Latina e no Brasil há cerca de 150 anos atrás. Sim. Houve várias fusões, the English Brazilian Bank, depois o British Brazilian Bank, depois o Bank of London and River Plate, depois virou Bank of London em South America e, no fim, Lloyds Bank. Deixou o Brasil depois de 150 anos. O Citibank ficou 102 anos no Brasil, chegou em 1915, também foi embora. Né? Além disso, o HSBC, que entrou no Brasil pagando caro pelo cadáver do Bamerinos, saiu com o rabo entre as pernas, vendeu as atividades para o Bradesco. E o ABN AMRO, que também comprou caríssimo o Banco Real, só o Banco Comercial do Dr. Aloysio Faria, depois se entregou para o Santander. Né? O Santander, eu acho que é um dos bancos patrocinados pelo controlador, faz parte explícita do Interalpha Group of Banks, que tem até um mapa na internet, quem quiser, Interalpha, Alpha com PH, que é comandado pelo Rothschild. Mas os dois bancos mais importantes ele não pôs no mapa que ele quer que fiquem escondidos, que é o Itaú Unibanco e o Bradesco. Né? O Bradesco porque é o testa de ferro dele no controle da Vale do Rio Doce. Talvez a maior mineradora do mundo e a que tem mais riquezas e reservas minerais. E o Unibanco, que hoje se fundiu com o Itaú, é dono da CBMM, que explora o nióbio. Que é o minério mais importante do mundo, porque entra na liga para endurecimento dos aços para fazer foguetes espaciais e armamentos de grande durabilidade. Bom, então, nós já perdemos aqui. O Santander também é dele, então você sai da boca da onça, cai na boca do leão. Eventualmente vem um tigre para te morder também. Mas o que eles não entenderam ainda, não podiam imaginar, é que a internet revolucionou o mundo. E fintech é uma abreviatura de Financial Technology. Sim. Deles fintech. E a fintech chegou para inovar no campo do gerenciamento da moeda, do dinheiro, mas mais da moeda. O Dr. Ribas Paiva falou muito bem que a moeda é apenas uma tecnologia de troca, como no passado foi o sal, os ovelhas e cabras, daí que vem pecos, pécores, e depois surgiram as moedas metálicas, porque não tinha o inconveniente de se dissolver quando a tropa atravessava o rio. Isso já falamos o sal já era um pouquinho dificultoso, não é? Exatamente. Porque você carregava o saco nas costas. Mas era melhor, melhor do que carregar uma ovelha ou um cabrito ainda. Né? Mas era uma moeda. Era uma moeda. Aliás, foi a primeira intercambiável, porque se alguém produzisse trigo e quisesse lã, talvez não encontrasse quem quisesse fazer a troca direta. Então ele aceitava trocar por sal, porque sal todo mundo precisaria, algum pouco o ser humano precisa. Então o sal foi o primeiro grande fator de aceitação ampla. Né? E daí os soldados romanos começavam a receber em sal, daí que vem a palavra salário. Né? Mas isso tudo, as fintechs estão mudando por impulsos eletrônicos. Né? Então, o banco tradicional vai acabar. Ele tem milhões de imóveis, milhões de empregados. Né? Para fazer a mesma coisa que o outro faz numa salinha, eu falo salinha, mas enfim, num único imóvel ou em poucos imóveis com grande instalação de computadores tecnológicas, mas que tem poucos funcionários, comparativamente. Então, eu falei do unicórnio, nós já temos 3 fintechs financeiras, né? É óbvio,
brasileiras que já são cotadas por mais de $1 bilhão dólares nas bolsas americanas, que é o Nubank, o Banco Inter e o Agibank. O Banco Inter também é cotado na Bolsa de São Paulo. Com uma curiosidade, que é uma das poucas empresas que tem uma única pessoa física com mais de 50% das ações com voto. Então o Banco Inter tem dono. E é de origem mineira também, que patrocinava camisas de times de futebol com nome antigo ainda, que era o Banco Inter Union. Agora é só a Inter, né? Então essa Mas isso os ingleses, né? Não. É o Banco Nacional, de um mineiro. O Banco Inter é um banco nacional. O Nubank também, eu acho que o principal acionista não é brasileiro, mas é radicado aqui, mora aqui. E antes ele trabalhou lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos. E o Agibank também é um banco de mineiros. Antes chamava-se Agiplan. Depois, para reforçar a ideia de que é um banco, mudou para Agibank. Mas, enfim, essa gíria unicórnio é para falar sobre empresas de tecnologia. Agibank com K no fim. Com K no céu. Não Agibanco. Não, Agibank. O Nubank também é com NK no fim. Esse detalhe é importantíssimo, viu, caro Pedro? Porque aqueles que estão nos assistindo, eles entendem que não há nenhuma modificação, é banco, como você diz, Agibanco. E não é Agibanco, é Agibank. Com K no fim. Imagine isso é porque eles têm pretensões internacionais, tanto que desses aqui, alguns já são cotados em bolsa nos Estados Unidos. Então lá, americano é duro de molejo, né? É tudo by the book. Então eles não têm criatividade. Sim. Nós temos criatividade e não temos organização. Então a nossa complementação é quase que natural, né? E aí está pegando os grandes bancos brasileiros, o mundo inteiro, mas mais no Brasil, porque aqui que nós temos um monopólio absoluto, um oligopólio de bancos, né? No passado, quando eu comecei a minha carreira, nós tínhamos mais de 400 bancos. Hoje, com agência na rua, não temos 20. Sendo que tem os nanicos, que tem uma agência, e os gigantes, né? Que são, pela ordem, Itaú Unibanco, Bradesco, Safra, Santander, enfim, e os estatais, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Fora... Me diga uma coisa, caríssimo Pedro. É difícil comandar o Brasil? Bom, uma vez perguntaram a mesma coisa para o Mussolini sobre a Itália. Ele falou assim, não é difícil governar a Itália, é inútil. Porque quem não conhece a história italiana... Sim. Que eram países independentes que um dia foram unificados pela Casa de Saboia. Mas mantém até hoje, quase 150 anos depois, as suas tradições. Então, até os dialetos são diferentes, né? Sim, são diferentes dialetos. Outro dia eu comprei, aqui no Brasil, pela estante virtual, um dialeto de português, aliás, um dicionário de dialeto vêneto-português. Por quê? Porque, como eu sou um curioso, de vez em quando chegava uma palavra lá que eu não entendia, né? E agora eu tenho dicionários interessantíssimos, né? Tudo que eu achei de português e outras línguas exóticas eu compro, né? Tenho dicionário de chinês-português, de dinamarquês-português, etc. Por causa disso. Na minha época de garoto, já faz muito tempo atrás, a minha querida avó nos ensinava o dialeto siciliano. Pois é. Porque ela era siciliana. Pois é isso aí. Ela só falava em dialeto. Por isso é que eu tomei mais conhecimento ainda da língua italiana, por força desse dialeto que era falado. Pois é, e lá outro, o dialeto calabrês. Né? Calabrês. Exatamente. O que não é considerado dialeto, é considerado a língua principal, toscano. O italiano culto é a língua toscana. Do norte da Itália. Exatamente. Existe também maneiras de falar. Dizem que a língua mais bonita é a língua toscana na boca romana. Porque os romanos têm uma maneira de se expressar muito bonita. E assim vai. Então, aqui no Brasil, nós estamos aqui... Já falei também, vou me repetir muito, mas acho que é importante. Nós temos uma geração que acha que Macbeth é o banheiro do McDonald's. Então, enquanto nós não superarmos... William Shakespeare. Pois é, então, enquanto nós não superarmos essa
impermeabilização da mente, foi tudo proposital. Os primórdios da destruição da nossa juventude, da nossa cultura, do nosso sistema escolar, foi escrito em Londres, pelo Instituto Tavistock. Sim. E no Brasil, implementado pelo Paulo Freire, entre outros diabretes, sim, né, de menor calibre. Então, vai ser, para recuperar, vai ser no mínimo 30 anos, 40 anos, até mais 2 gerações. Porque esse daí, esse vão ser auditório de festival de música popular e tudo que outro, não tem mais. Vão. Você acha que a mídia forte, ela manipula a mente dos brasileiros? Sem dúvida nenhuma. Ela faz uma lavagem cerebral? Não é só lavagem, porque existe um ditado, que o senhor sabe melhor que eu, já que a palavra comove, mas o exemplo arrasta. Então, tudo que nós vemos na novela e na mídia tradicional, televisiva, enfim, impressa, é do mal, né? Então, o mal, toda apologia da cultura gay... É uma atração. A cultura gay, isso tira de um aspecto, cada um pode o que quiser. Faz o que bem entender, não claro. pode fazer apologia de uma coisa que os romanos chamavam contra a natura. Há filósofos que acham que isso é para evitar a superpopulação do mundo, que vai gerar uma fome. Então, com o aumento das relações homossexuais, vai diminuir a médio e longo prazo o número de nascimentos. E o filósofo que tem que estudar desapaixonadamente de qualquer outro conceito. Dizem que a maior bênção para a humanidade seria uma guerra nuclear entre China e Índia. Se morresse 1 bilhão de cada lado, estava ótimo. Ainda sobrariam 300 milhões de um lado, 400 milhões do outro, né? E eles voltariam a ser países viáveis. Então, né? haja pedra, porque, segundo o grande filósofo Einstein, não é? A próxima guerra seria de pau e pedra. Exatamente. Quando perguntaram como seria a terceira guerra, ele falou assim, a terceira eu não sei, mas a quarta vai ser com pau e pedra. Exatamente. E aí, outro dia foi comentado de um livro inteligível para leigos, com alguma instrução geral, sobre a teoria das cordas, que é uma coisa avançadíssima na física, né? E esse livro chama-se O Universo Elegante. Antes que você fale do Universo Elegante, eu vou pedir licença Pois para não. você para chamar um pequeno intervalo. Com muito depois, prazer. Então, você vai iniciar o segundo bloco. Muito obrigado. Naturalmente, com esse tema. Tá muito bem. Tá bom, querido? Muito obrigado. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Olá, você já ensinou o seu filho a se defender de uma criança cruel? À medida que uma criança cresce, ela se dará conta que nem todas as pessoas ao seu redor são boas. Existem pessoas de todos os tipos, boas, altruístas e empáticas, assim como cruéis, impiedosas e com graves problemas emocionais. Uma das formas que sugiro aos pais de como lidar com este assunto é não ensinar o seu filho a ser cruel também. É melhor que ele entenda que não deve fazer o mesmo. Ensine ao seu filho a tratar os demais como gostaria de ser tratado. No entanto, uma criança cruel, que é tratada com amabilidade, não entenderá por que isso está ocorrendo. De certo modo, a sua crueldade é uma forma equivocada de chamar a atenção. Fale então para o seu filho evitar o máximo possível a criança cruel e aconselhe que sempre esteja acompanhada. Ensine-o a ignorar comentários danosos. Ignorar e se afastar da criança cruel é o ato mais valente que pode fazer. Outra coisa muito importante, não se esqueça de parabenizar o seu filho toda vez que ele contar algo que aconteceu na sua vida, no seu dia a dia. Em geral, as crianças têm vergonha ou medo de falar. Anime o seu filho a te contar tudo de uma maneira bem descontraída e casual. Obrigada e até o próximo programa. Retornamos. Hoje conversando com o excelente advogado, Dr. Pedro Chaves Neto. Então, Pedro, como é que é aquela história que nós paramos no primeiro bloco sobre é um livro, Universo Elegante? É o Universo, que é a teoria das cordas. Tem alguma coisa a explicada... ver com essa Tem, fita? é alta ciência, alta tecnologia, né?
Enfim, então, mas isso tudo é só para dar um cenário maior, um marco maior para o assunto da alta tecnologia, Sim. que vai entrar em tudo na vida das pessoas. A tecnologia no mercado financeiro é mais importante porque é a única maneira de as pessoas conseguirem conviver com as outras. Imagine quando não havia moeda, que era o escambo direto. Era dificilíssima a vida. Né? E as fintechs que estão surgindo agora estão abalando os alicerces dos bancos tradicionais. Né? Eles vão acabar. Até um grande banqueiro... Os grandes bancos brasileiros também eles estão tentando reagir. Eles estão tentando reagir. Como é que eles estão reagindo? O Bradesco criou um chamado Next. O Itaú chama Itaú Digital. E, enfim, o antigo presidente mundial do Bank of Boston, que é o Sr. Meirelles, fundou o Banco Original. Tem sido um desastre, porque eles têm o DNA do banco tradicional. Então ele gastou já milhões e não conseguiu ter o sucesso que essas pequenas entidades, hoje já são grandes, mas surgiram como pequenas entidades, conseguiram. Né? Então, por quê? Porque é uma questão de filosofia. Eu acho que eu já brinquei com o Serrão, com o doutor ainda não, e peço licença. Nos anos 30 do século passado, meu avô materno morava numa cidade do interior do estado de São Paulo e estava para ocorrer um eclipse. Né? Aí, na farmácia, que era um lugar que as pessoas de bem iam naquela época, alguém perguntou a ele o que era o eclipse, ele começou a dar uma explicação. Né? E eclipse solar é quando a Lua passava entre o Sol e a Terra. E o eclipse lunar é quando a Terra passava entre a Lua e o Sol. Aí um caboclo falou assim, mas como pode, doutor, se a Terra está no chão? Quer dizer, ele perdeu o latim dele, está ótimo. Então a gente não pode querer falar só para um público de, enfim, letrados e tudo mais. Você tem que falar numa linguagem... Me faz lembrar uma conversa que nós tivemos off aqui, enquanto a gente esperava a técnica se aprumar. Pois não. Você falou a respeito de Atenas. Você pois mencionou não. Atenas. Um livro que está nas livrarias ainda chamado Salamina, que é a história da Batalha de Salamina, que ocorreu no mesmo ano da Batalha das Termópilas. E foram as duas que salvaram a civilização ocidental. Porque se os persas tivessem conseguido dominar a Grécia, no auge da Grécia, não haveria mais civilização ocidental. Então, nas primeiras páginas, o autor, que chama-se Xavier Negrete, conta a história de um filósofo que estava dando aulas para crianças de Atenas, obviamente que eram as crianças das famílias mais importantes, porque ele não ia perder o tempo dele com um público que não tivesse correspondência. E ele diz para as crianças que a coisa mais importante é a verdade. Até os persas, que são bárbaros, ensinam aos filhos a manejar o arco e dizer a verdade. Porque fora da verdade não há como construir raciocínio nenhum, nem matemático, nem jurídico, nem que é o raciocínio jurídico é lógica pura. Né? E os gregos que nos ensinaram os dois tipos de silogismo mais importantes, né? Que tem a premissa maior, a premissa do meio e a premissa menor. E os sofismas são os silogismos falsos, ou por falsidade material, ou por falsidade formal. Isso nós aprendemos no ginásio, doutor. Claro. Né? Aliás, os meus dois avós, imagino que os seus também, estudaram grego, latim e espanhol no ginásio, né? Além do francês, que era básico, né? Que era a língua diplomática. O inglês não tinha entrado na moda ainda, era considerado uma língua bárbara. Né? Como o Gabriele D'Annunzio falou, que o único não latino que ele conheceu era o Nietzsche, por quem ele tinha uma grande admiração. Né? Enfim, eu concordo. Né? Pois, quem não conhece italiano... Sim, mas esse Next, Itaú Digital... e o Banco Original. Banco Original. Que são os três bancos que estão tentando entrar no mundo digital, mas não vão conseguir, porque o DNA dos seus dirigentes, dos seus fundadores, é de banco mastodonte. Sim, mas o Banco Original é um banco
que está surgindo agora, né? Pois é, não, já tem algum tempo e já gastou milhões. Eu digo agora porque ele é um pouco desconhecido né? E esse ainda tem uma agência física na Avenida Faria Lima, né, o banco original. O Nubank tem a sede dele, acho que a única agência aqui na rua Capote Valente, quase esquina com a Avenida Rebouças, né? O Agibank, não sei, porque como ele era um banco de Minas, tinha umas agências muito feias, agora que ele está tentando cuidar da parte visual. E o Banco Inter, ele lançou as ações na Bolsa de São Paulo, que agora não chama mais Bovespa, chama B3. Brasil, Bolsa e Balcão. B3 SA, Brasil, Bolsa e Balcão. Mas que todo mundo continua chamando de Bovespa, até por sentimentalismo. Claro. E, enfim, mas me diga uma coisa, nós estamos conversando aqui a respeito da fintechs. Muito bem. Agora eu queria saber o seguinte, há legislação regulando esse sistema? Aqui no país? Eu vou dar uma resposta bem... Aqui no país? Sim e não. Porque o Banco Central, para algumas fintechs que estão associadas a bancos tradicionais para fazer a parte de transferência de recursos para outros bancos, por isso que precisa ter o código de compensação, etc. Sim, existe. Tanto assim que uma das fintechs que estava surgindo com grande força, que era a Neon, se associou a um banco mineiro chamado Potential, que não sei se por sugestão deles ou a pedido do banco, mudou o nome para Banco Neon. Só que ele carregava problemas e outro dia, um mês e meio atrás, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Neon. Não afetou as operações da fintech. Imediatamente ele arrumou outro banco parceiro para fazer os serviços que o finado Banco Neon fazia, né? Mas então quer dizer que ela é forte, ela se mantém no mercado. Mantém porque ela não tem o risco da alavancagem, que esse é o veneno. É o que eu ia te perguntar posteriormente. O veneno do sistema bancário. Você é comerciante, você tem crédito, compra mercadoria, pode comprar a prazo, etc. O banco não, usa o dinheiro que você depositou de depósito à vista e empresta para terceiros. Sim. Se você vai lá, ou se a grande quantidade de clientes vai lá para sacar, eles não têm o dinheiro. Porque é quase que uma apropriação indébita. Sim. Em termos de restaurante, que está muito na moda, seria uma filouterie d'Aliments. Né? O sujeito entra, almoça ou janta e não paga a conta. Não paga nada. E ainda alguns ainda tem que lavar prato. Sim. Mas aqui no Brasil não. Aí o Banco Central vai e socorre o banco que ficou inadimplente por culpa própria. Sim, mas isso foi uma intervenção, não é? Isso foi uma intervenção. Mas, enfim, mas nos grandes bancos, o Banco Central não tem coragem de fazer uma intervenção. E todos funcionam no mesmo sistema de alavancagem. Há um mês e meio atrás, 2 meses, houve um pedido de um plebiscito na Suíça, que lá uma quantidade pequena de cidadãos pode requerer um plebiscito que é votado nacionalmente, proibindo que o banco emprestasse o dinheiro que não fosse dele. Ou um dinheiro que ele tomou a prazo certo, pagando juros para quem emprestou para ele. Porque aí ele tem a previsibilidade, ele tomou, vai ter que devolver tanto em tal prazo. Agora, emprestando o dinheiro dos outros é fazer gentileza com o chapéu alheio. Né? E é um crime também. Né? Na Suíça, 25% dos eleitores votaram pela aprovação da proibição. Eu acho que eles ficaram com medo da revolução que seria no sistema financeiro suíço. Nós só não podemos proclamar um ato criminoso porque ele é admitido pela legislação. Pelas autoridades. Pelas autoridades. Corruptos, né? Pelos políticos. Ou coniventes. Não, né? políticos coniventes são corruptos. Por exemplo, você vai a um banco, né? Nós dois vamos sair daqui agora, do estúdio, e nós vamos até o banco aqui do lado e vamos pedir emprestado R$1.000. R$1.000 cada um. Tá certo? Tá certo. Muito bem. E o que vai acontecer com esses R$1.000 cada um daqui a 2 anos que nós queremos pagar? Vai virar uns 10 mil, né? Porque eles emprestam uma taxa média boazinha de 10% ao mês. Agora vamos fazer quem deposita lá, exatamente. Vamos fazer o inverso agora. Você vai lá e põe na poupança. Põe na poupança. O que acontece? Eles te pagam 6% ao ano.
Quando pagam. Porque Isso chama-se estelionato. Na sei, minha visão. Na minha visão, eu não sei estelionato. Mas o estelionato, e eu não sou penalista como o doutor, então eu vou só dizer uma coisa de um leigo no assunto. Né? Estelionato é quando você induz a pessoa vítima a erro e quase sempre contando com a esperteza. Ela conta com a esperteza dela. Então ela acha que vai dando o golpe e ela vai tomar o golpe. Mas você está exatamente praticando esse tipo de conduta. Pode ser. Esse tipo Enfim, de eu nunca tinha pensado nisso, eu vou me aprofundar. Por favor, esse meus tipo estudos. de conduta. Está certo que em tese, uma apropriação indébita. Isso é como o sujeito que rouba o carro, não para vender, mas para usar. É o furto de uso. Né? Furto de uso. Então, eles fazem o furto de uso do recurso de terceiros, não remunerados por eles. Aí que está a coisa. Né? Então, eu acho que, não sei, cada um de nós tem algum inimigo pelos fatos da vida. Eu não vou dizer o nome do meu inimigo, que não é prudente. Mas tem um banco que eu quero viver o suficiente para ver quebrar. Tamanha deslealdade que eles têm. Vou contar só um pequeno episódio. Em determinado momento, um amigo meu, que morava num bairro afastado, mas tinha negócios aqui, mais perto da Paulista. Então chegou numa agência e falou assim, olha, eu queria transferir a minha conta lá do bairro para a agência aqui, que é da minha conveniência. Porque quando eu saio de casa, bem antes da hora do banco abrir, não dá mais tempo, não posso ficar esperando o banco abrir. O banco que ele tinha agência há 30 anos lá. Sim. Eles falaram, não, o senhor tem que provar a sua conexão com aqui a região para transferir a sua conta de lá para cá. Então eles estão criando já os feudos soviéticos, que diz, você só pode sair daquele perímetro. Ele não estava pedindo empréstimo nem nada. Né? Sabe o que ele falou? Então muito obrigado, eu vou abrir conta numa fintech e vou esperar os senhores acabarem, se liquidarem. Que é o que vai acontecer. Você acha que é uma proteção? Isso seria uma proteção? Não, é a prepotência. O banco... Você tem um depósito à vista, chega para sacar um valor, não digo muito grande. Eles falam, não, você precisa avisar. Você fala, não, mas o depósito é à vista. O dinheiro é meu e o depósito é à vista, não é depósito a prazo. Né? Não, então tem que encher esse formulário aqui. Eles começam a criar todas as dificuldades para você não tirar o dinheiro do banco. Porque, enquanto isso, eles estão emprestando para o governo a tal ponto que a dívida interna fictícia absorve mais de 50% da arrecadação federal para pagar os juros dos bancos. Então, eles são sócios. Os políticos e os banqueiros são sócios. Né? Enfim, então, isso é só um governo forte que pode consertar, porque não vai ser político nenhum, porque eles têm vários deputados dele na folha de pagamento, bancam a campanha de outros políticos, etc. Isso não vai acabar. Assim, claro. Voluntariamente, né? Claro. Mas quando você se dedicar ao estudo desta parte, como eu me referi, exato, do estelionato, você não esqueça do verbo. Iludir. Que era... Iludir. E a origem da palavra estélio esteliones, né? Que era do bicho que mudava de cor para se defender dos predadores. Né? Exatamente. Então o direito é uma beleza. Né? Verdade. O meu pai, quando eu tinha 14, 15 anos, exigiu que eu estudasse direito. Né? Que bom. E eu falei, eu quero ser arquiteto. Não, você precisa ser advogado, porque senão você não vai estar apto para a vida. Porque ele sabia que as coisas iam piorar. Como dizem na gíria, pelo cheiro da brilhantina, ele viu que o país ia piorar muito. E você tendo uma formação jurídica, mesmo que não tenha militado na área A ou na área B, você, pelo menos, o primeiro golpe, você escapa. Sim. Eu brinco que uma vez eu fui a uma peça de teatro e que na cena tinha assim, uma parede que dividia dois ambientes e tinha uma porta. De um lado tinha um sujeito com um punhal e do outro lado a pessoa ia entrar naquele cômodo onde estava o sujeito de punhal. Nós da plateia sabíamos que ele ia tomar uma punhalada. Né? Claro. Podia não pegar no peito, de raspão, etc., mas a punhalada ele ia tomar. É a mesma coisa o governo aqui. O governo está para nos apunhalar todos os dias. E a principal coisa é a tributação burra.
Ele faz uma tributação que inibe a geração de riqueza, né? Por isso que eu não sou a favor da volta da CPMF, eu sou a favor de usar os softwares e transformá-lo em imposto único. Imposto único. Porque aí ganhe quanto você puder. Você não vai sair com milhões na rua, você vai depositar no banco. Aí nós cobramos aquela coisa. Outra coisa é, você, por exemplo, quando vai comprar alguma coisa, como é, por exemplo, quando você viaja para os Estados Unidos, você vai para a Flórida, você compra, você paga 8% de imposto. Então é debitado na hora. Exatamente, mas isso ainda Você não concorda? Não, eu não sou especialista em tributário também. Aliás, eu não sou especialista em nada, eu sou um generalista, sei quase nada sobre quase tudo. Aliás, nós temos que prestar uma homenagem ao seu pai, porque é gratificante conversar com você num programa como esse, Direito e Justiça em Foco, onde a gente absorve cultura e absorve também eu sempre fui ensinamentos massacrado. preciosos. Eu sempre fui massacrado, né? Porque quando eu nasci, meu pai combinou com a minha mãe que eu ia ter o nome dele mais Júnior ou Filho. Aí, escondido, pôs o nome do meu avô. Minha mãe ficou uma onça. E sempre foi uma carga para mim, né? E por quê? Porque eu tinha que ser o primeiro aluno da classe sempre, né? Um dia aqui no Colégio Rio Branco, onde eu fiz o ginásio, eu tirei 10 em todas as matérias, que eram 8 ou 9. Parabéns. Eu fiquei tristíssimo, porque dali eu sabia que só poderia piorar. E aí vinha chantagem emocional e admoestações dentro de casa. Esse mês você não deu atenção aos estudos, saiu para festinhas e tudo. E assim foi, sempre foi assim. Mas você tem uma cabeça muito boa. Muito obrigado, Mas doutor. é claro, você tem uma cabeça excelente. Dos meus pais, do meu avô paterno, eu só herdei os inimigos, doutor. Porque tinha gente que, por faz ou por nefas, não conseguiu atingi-lo de alguma maneira, falou, agora o neto eu pego. Meu pai eles não tentavam porque meu pai era louco, então eles tinham medo. Então, vieram para cima de mim. Uma vez alguém disse, puxa, que homem educado. Eu falei assim, custa da exasperação materna. Eu falei assim, menino, tira o cotovelo da mesa. Menino, vai pentear o cabelo. Então, mas hoje nós não temos esta fluência na família, onde você aprende a tirar o cotovelo, nós não temos quase onde você aprende a comer. Mais, né, doutor? E, infelizmente tem é gente isso, ainda né? que come com não sabe pegar o garfo, assim. exatamente. Não, e não é só isso. Uma coisa que eu aprendi, talvez a mais importante na minha educação, foi nunca pergunte nada a ninguém. Não existe nada mais grosseiro e ofensivo do que você fazer uma pergunta para o outro. Se você já conhece a resposta, você pode perguntar por educação, né? Estão todos bem, enfim, né? Você já sabe que está todos bem. Sim, claro, claro. Agora, de curiosidade sua, curiosidade é uma falta de educação absoluta. E se você não tiver ou conseguir se controlar, a informação cai no colo, né? Muito bem, você já falou sobre a alavancagem, né? E também falou sobre o plebiscito na Suíça. Lá, 25%. Como se dá o plebiscito lá? Faça uma diferença entre lá e aqui. A Suíça é um país extraordinário, tem grandes qualidades e muitos defeitos. Eu sou descendente de suíço, por parte do meu avô materno, e fui membro da Câmara de Comércio Suíço-Brasileira por 25 anos. Fui diretor de empresa suíça no Brasil. E suíço só tinha a força física para gerar renda para os seus familiares. Então a Suíça só exportava soldado, né? E ele ia lutar, não porque ele odiasse quem estava na frente dele, mas por amor aos que estavam atrás dele, né? E foi assim, o rei da França tinha a guarda suíça, o Papa tem até hoje, etc. Sim, né? Sim. E dizem que na unificação italiana, quando as tropas do Reino de Savoia entraram pela Porta Pia, morreram inúmeros soldados suíços. Por quê? Porque eles não podiam perder aquela aura de valentia e de coragem, senão ninguém mais ia contratar os suíços. E a Suíça é encostada à Itália, né? Pois é. Não, e é uma coisa extraordinária. Agora, o plebiscito é o seguinte, um número relativamente pequeno de cidadãos pode requerer ao governo federal a realização de plebiscito com um tema específico. Esse plebiscito de 2 meses atrás foi
vamos proibir os bancos de emprestar o dinheiro que não é deles. Né? Sim. 25% das pessoas votaram sim. A proposta foi derrotada, mas mostra que a batata está assando. É verdade. Um dia ou outro vai acabar essa festa. É verdade. E por que eles votaram contra? Porque muitos têm emprego, têm parentes que têm emprego nos bancos suíços, eles ficaram com medo dos filhos, dos sobrinhos, dos netos perderem emprego. É verdade. Eles não votaram por consciência, eles votaram de medo. Aliás, a coisa que move a humanidade é o medo. Bem, Pedro... Muito obrigado. Não, você nos deu uma aula aqui sobre essa parte econômica, monetária, enfim, nós aprendemos muito com você. Eu aprendi muito e tenho certeza que o telespectador também aprendeu. Então eu peço para você as suas considerações finais. É uma honra sempre estar aqui com o Dr. Laércio Laurelli, nesse programa, que tem entrevistado a elite da inteligência brasileira. E uma vez eu aprendi que o que separa os homens não é a diferença de opinião, é a diferença de educação. Os espanhóis têm um ditado, que vão ser as minhas últimas palavras, que diz que o valente não elimina o cortês. Então, se a pessoa não tem educação, não pode dialogar. Porque ela sempre pode aprender até com quem tem ideias absolutamente contrárias a dela. E muito obrigado aos senhores todos. Muito bem. Obrigado você, Pedro, por favor, pela sua atenção. Encerro o programa de hoje com as sábias palavras de Miguel de Cervantes, já que ele falou nos ditados espanhóis. Nos espanhóis. Então vamos encerrar com uma citação de Miguel de Cervantes. Procura ser tão discreto que não investigues os sentimentos alheios, nem tampouco pretendas saber de alguém mais do que ele quiser contar-te. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Pedro, você, como disse, vou repetir, porque é sempre bom a gente ter consciência disso. Você nos deu uma aula, muita sabedoria. Imagina, doutor, eu aprendo com os senhores todos. E oxalá que a conversa de hoje tenha a força e a energia de aproximar a sociedade brasileira com o objetivo de alimentar e conservar sempre vivo no coração humano o lume sagrado da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo e também da consciência pública, preservando os sentimentos de direito e de justiça. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado ao senhor, doutor. Muita honra estar aqui. Ne m'en veux